Jeremias, capítulo de número 18. A destruição dos assírios é anunciada à Etiópia. Aqui no caso, continua o contexto do domínio assírio. A Assíria dominava o mundo e, na verdade, toda a Palestina estava subjugada pela Assíria, com exceção do reino de Judá, que Deus não permitiu. Mas era uma grande ameaça para o Egito e para a Etiópia, que na verdade Egito e Etiópia eram colados, até hoje são colados, são territórios colados na região da África. Então, nesse contexto aqui, o Egito ele estava oferecendo junto com a Etiópia uma aliança com o reino de Judá para fortalecer, fazer uma coalizão para resistirem aos ataques assírios. Mas, na verdade, o povo de Deus não deveria fazer isso. O povo de Deus, eles tinham que confiar somente no Senhor. Mas eles enviavam embaixadores. Por isso que diz assim no versículo 1. Ai da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco, sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vamos lá entender isso aqui. A Assíria dominava o mundo, e o Egito e a Etiópia temiam, na verdade, esta invasão. Nesse período aqui, houve uma dinastia de faraós no Egito que eram ligadas à genealogia, ou seja, à linhagem dos etíopes. Isso aconteceu mais ou menos em 714, 687 a.C. Isso coincide aproximadamente com o reino do rei Ezequias em Judá. Então, os etíopes, que na verdade também era o Egito, eles enviavam mensageiros para fazerem o quê? Um acordo, uma aliança com o Judá, para justamente resistirem. Aqui no versículo 1, quando fala assim, povo, terra que assombra com as suas asas, essas asas aqui, tem várias teorias a respeito dessas asas. Essas asas poderiam ser alusão às suas grandes embarcações com as suas velas, duas velas, aquelas embarcações grandes, antigas, porque eles tinham embarcações baseadas em duas velas, então seria uma visão de asas. Já outros estudiosos já entendem que a questão das asas seria uma alusão aos insetos, ao zumbido dos insetos, que é muito comum nas regiões do Rio Nilo, porque o Rio Nilo, na verdade, era a principal rota marítima, ali no caso, entre o Egito e a Etiópia, através do Nilo, eram realizados os comércios marítimos. Então, essa referência a asas, você entenda que seja uma referência às duas velas, no caso das embarcações, que eram chamadas de embarcações aladas, barcos alados, ou também a esta questão do sentido de serem os insetos naquela região, mas fica mais provável ser uma alusão às embarcações. Então, os rios da Etiópia, na verdade, faz alusão a esse povo que enviava embaixadores, por isso que ele fala no 2, que envia embaixadores por mar, em navios de junco. O navio de junco era muito usado. O junco era justamente os talos de papiro, aquele mesmo papiro que era feito as escrituras, no caso os modelos de escritura da época. Você tem o pergaminho, você tem o papiro. O pergaminho é de pele de ovelha, de animal, de carneiro já é mais para frente, mas o papiro já é mais antigo. Então, essa referência aos navios de junco é uma alusão justamente às embarcações que eram feitas de talos de papiro e calafetadas com betume, porque o betume era usado como argamassa, tanto é que lá na Arca de Noé o betume também foi usado. E aqui ele diz que envia embaixadores por mar em navios de junco, sobre as águas, porque eles mandavam os mensageiros através desses barcos
desses navios, que no caso de 2 velas, para fazerem negociação com as outras nações para resistirem à Assíria. Por isso que é anunciada a destruição da Assíria para a Etiópia, que tinha medo justamente da fustigação da vara que era a Assíria. Aí diz assim, ó: "Ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida." Por que alta e polida? Porque os etíopes, eles sempre foram homens de grande estatura e de pele lisa e brilhosa, sem pelo nenhum. Geralmente os etíopes eram, uma classe principal deles, eram de homens e mulheres altas, de pele lisa e sem pelo, e brilhosa, reluzente. Por isso que fala assim, uma nação alta e polida. Aí eles enviavam mensageiros, aí fala assim, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Aí ele está se referindo, quando fala medidas e vexames, seria, na verdade, poderosa e dominadora, porque os etíopes sempre foram grandes guerreiros. E nas batalhas, eles se destacavam pela sua habilidade militar e justamente pela sua altura e destreza nas artes de guerra, eles eram temidos por muitos daqueles povos ali. Mas no caso ele faz referente cuja terra os rios dividem, porque esses rios aqui é uma designação aos afluentes do rio Nilo, que dividiam, na verdade, dividiam e dividem, né, que a geografia, no caso, continua, aquela região da Etiópia. No versículo 3 diz, vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Ele está anunciando o seguinte, vocês vão verificar no momento em que o exército levantar a bandeira. Qual é o exército? O exército inimigo que irá derrotar a Assíria. Então está dizendo, vocês vão ver, quando vocês ouvirem o tocar da buzina, vocês saberão que a Assíria estará sendo derrotada. Olha no 4, porque assim me disse o Senhor, estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, quer dizer, quando o sol está bem aquecido, muito claro. Aqui diz que o Senhor lá do seu trono estaria observando aquele momento, ó, como a nuvem do orvalho no calor da cega. A nuvem do orvalho no calor da cega é que quando o elemento está trabalhando na colheita, cega é a colheita. Então vem aquela nuvem, como no nosso caso, dias de verão, aí vem aquela nuvem, quando aquela nuvem cobre, você sente um alívio, né? Você está num calor intenso, uma nuvem passa e faz uma sombra. Só que aqui diz que como a nuvem do orvalho no calor da cega, além de ser uma nuvem que vem no momento da plantação, do calor intenso, que eles estão trabalhando ali na colheita, ainda vem uma pequena garoa, um orvalho que faz um frescor, ainda que pouco e momentâneo, mas causa esse efeito. Então Deus está dizendo, quando essas coisas acontecerem, eu estarei lá de cima do meu trono observando, e serei exatamente como aquele que tem esse prazer na nuvem que traz um pequeno orvalho. Isso é o sentido de que o Senhor estaria se contentando em disciplinar a Assíria. Olha no 6. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra. Por quê? Quando eles morriam em batalha, as aves do céu desciam e se fartavam das carnes dos mortos. E o que sobrava, os animais da terra comiam, chacais, hienas, etc. E sobre eles veranearão as aves de rapina. E todos os animais da terra invernarão sobre eles. Veja, aqui fala de 2 situações, verão e inverno. Porque quando fala que sobre eles as aves veranearão, quer dizer, passarão o verão sobre aqueles corpos mortos. É como as aves que levantam do frio e vão para outra região, né? No inverno, elas dão aquela revoada para uma outra área para passarem o verão. Aqui está dizendo que essas aves irão passar o verão juntamente sobre esses corpos. Aí diz mais, as aves de rapina, no caso, né? E todos os animais da terra invernarão sobre eles. Então aqui tem um paralelo, verão e inverno. As aves vão passar o verão sobre essa destruição. E os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Então, quer dizer, a destruição aqui aponta para um meio que não tem saída. Ou no verão ou no inverno, as aves e os animais hão de se fartar com os corpos daqueles que serão mortos. 7 diz,
Naquele tempo, trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio. Está se referindo à Etiópia, porque através da destruição da Assíria, a Etiópia, aqui no caso, passa a adorar o Senhor. Veja bem o que eu vou ler aqui, ó. Uma nação de medidas e de vexames, que você já sabe o que é, poderosa e dominadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Vamos entender. Essa palavra ainda não se cumpriu, porque essa palavra só se cumprirá no milênio. Vê se você entende. Esse versículo 7 é uma alusão às nações do milênio, porque durante o milênio, todos participantes do mundo, as nações do mundo, terão que adorar a Deus, que na verdade é Jesus, em Sião, que é Jerusalém. Porque após Jesus voltar, na verdade Jesus vai estabelecer o milênio, serão 1000 anos de paz na terra. Então essa alusão aos etíopes, povo alto polido, de medidas e vexames, que você já sabe o que é, dizendo que eles trarão presentes ao Senhor. Presentes aqui são dádivas, são oferendas, é o reconhecimento dos etíopes em relação ao Senhor. Mas preste atenção, isso aqui nunca aconteceu. Os etíopes nunca serviram a Deus, mas eles vão de servir aonde? Quando você chegar no milênio. Se você trabalha nessa linha aplicativa, você vai entender o quê? Você vai entender que, a princípio, o capítulo 18 fala do anúncio da destruição do exército assírio, perfeito? Em relação ao Senhor, uma grande devastação. Mas se nós levarmos isso para o tempo futuro, o anúncio da destruição do exército da Assíria, ele coincide com o anúncio da destruição do exército do anticristo. E será da mesma forma, porque aqui a Assíria opressora vai simbolizar o anticristo na grande tribulação. Mas com a volta de Cristo, eles serão aniquilados. E nesse contexto, Deus aniquilaria o poder da Síria, e automaticamente, após a volta de Cristo e a batalha do Armagedon, será inaugurada o quê? O milênio, e com o milênio, as nações do mundo terão que adorar o Senhor. Então, por isso que aqui você trabalha no sentido de uma invasão naquela época, mais à frente, mas também uma invasão que há de acontecer. E aqui diz que os etíopes se converterão ao Senhor. Só que tem outras coisas a falar, entraria em escatologia, que não é o caso aqui. Mas esse foi Isaías, capítulo de número 18.